Oi, alunos do primeiro ano, eu espero que neste momento que nós estamos vivenciando, você esteja refletindo, mas para tirar o melhor dessa situação. Dizem que depois da pandemia, o mundo não será o mesmo, nós não seremos mais o mesmo, mas que esse não mesmo seja com mais força, com mais tolerância, com mais paciência, com mais gratidão e amor, tá bom? E que a gente vai passar por tudo isso, mas nós vamos ser vitoriosos no final, tá certo? Dar início à nossa aula de filosofia, capítulo 4, a estética. O campo da filosofia que estuda o gosto é a estética. A estética, ela vem para refletir sobre o que é belo e o que é feio. Ela vem buscar um conceito sobre o que é belo e sobre o que é feio. Mas afinal de contas, o que é belo e o que é feio? Vai depender muito da sociedade que nós estamos vivendo, do período histórico que nós estamos vivenciando. E essa temática é uma temática que está sempre sendo abordada, todo o tempo está sendo abordado esse pensamento, o que é belo, o que é feio. Todas as sociedades, todas as civilizações sempre se questionaram com relação ao que se pode ser contemplado como belo e o que pode ser dito como feio. Eu vou dar exemplo de um ditado popular, tá certo? Quem ama o feio é porque bonito lhe parece, né? Então, significa dizer que belo pode ser uma questão de sentimento, de afetividade, de carinho, de amor, né? De admiração. Mas eu não tô conceituando de fato ainda o que é belo, porque essa questão é muito presente ainda nos discursos filosóficos. Esse termo estética vem do grego e significa sensibilidade. Quem utilizou ela primeiro foi Alexandre Balgart e ele estava tentando buscar uma forma, né, de direcionar os estudos com relação ao belo e o feio. E nessa questão dele buscar por esses estudos, ele acentua mais a questão da arte, ele busca mais pela arte para entender o que é belo e o que é feio. Mas onde podemos encontrar a arte? A arte pode ser encontrada na pintura, na escultura, na dança, na música, na literatura, na poesia. Bom, é uma infinidade, né? A gente pode encontrar a arte em vários lugares. Então, ela é muito extensa, a arte. A David Hume, existe sim essa questão do gosto universal e ela vem ligada à questão do que é belo e do que é feio. Você só pode definir o que é belo se você entender o que é feio e você só pode definir o que é feio se você compreender o que é belo. Então, para David Hume, existe sim essa questão do gosto universal. Para Kant, o belo está muito ligado a uma questão de gosto, ou seja, aquilo que te traz prazer, aquilo que te traz afeição, é de fato belo para você. No caso aqui eu tenho um exemplo dessa folha, né? Eu trouxe essa plantinha e quero falar especificadamente da folha. A folha em si, a cor dela é verde, isso nós podemos concordar. Mas com relação à beleza dessa folha, vai muito do nosso ponto de vista, vai muito do que a gente pensa. Aí um vai dizer assim, por que não trouxe uma flor? Porque eu prefiro a flor e não as folhas. Então, lá vai o nosso ponto de vista, lá vai o nosso gosto. Então, para Kant, a beleza está muito ligada ao nosso ponto de vista quando a gente pensa no que é belo, quando a gente está refletindo no que é belo, analisando o que é belo. Um biólogo, um botânico acharia essa folha bela, perfeita, linda, né? Mas no nosso ponto de vista, preferíamos que tivesse aqui uma flor, né? Então, de fato, a questão do gosto está muito relacionada à nossa concepção do que nos remete ao desejo, ao prazer, à admiração. Aí sim, nós teríamos um conceito do que seria belo. Então, esse conceito do que seria belo seria algo particular, seria algo subjetivo, seria algo individual.
Nós temos aqui as 3 características, né, que Kant nomeou para a gente poder estar entendendo melhor essa questão do gosto. O gosto pode ter aquela apreciação desinteressada. Por exemplo, eu posso olhar e dizer: "Ah, mas que bonito! É lindo", né? E tem também a originalidade. O que é essa originalidade? A originalidade é os métodos que os artistas utilizam em suas obras. Por exemplo, as obras arquitetônicas de Oscar Niemeyer é toda, né, diferente das obras arquitetônicas que o antecederam. Então ele se torna até um divisor de água, ele se torna até um exemplo a ser seguido. Por quê? Porque ele inovou, ele melhorou a questão, o modo como se fazer a arquitetura. Então, ele acaba se tornando um exemplo. E o gosto, né? Ele só vai chegar de fato quando você aprimorá-lo. E como é que você vai aprimorar o gosto? Você aprimora o gosto por meio do conhecimento. Você tem que conhecer, tem que entender, compreender os períodos históricos, os artistas, entender quais são as matérias-primas que eles utilizam. Aí sim você vai poder aprimorar o seu gosto. Então é o conhecimento que nos faz aprimorar de fato o nosso conceito do que seja belo ou feio. Eu passei aqui pela página 208, agora já saí da página 209 e agora vou para a página 211, tá bom, pessoal? Nós vamos aqui para a página 211, onde fala da arte e o conhecimento. Eu vou dar o exemplo do filósofo Arthur Schopenhauer, que ele diz que o ser humano não tem muita capacidade de apreender a essência do conhecimento, mas que isso não é impossível. E o método que a gente poderia utilizar para chegar verdadeiramente na essência do conhecimento seria a arte. A arte nos levaria à essência, à sensibilidade do conhecimento. Então, para Arthur Schopenhauer, o ser humano, ele é capaz de chegar ao conhecimento, mas por meio da arte. No livro de vocês, vem citando aqui a Metamorfose, né, a novela de Kafka, e ele fala de uma pessoa que dormiu e acordou um inseto. Aí você vai dizer assim: "Ai, que estranho. Isso não aconteceria, uma pessoa dormir e acordar como se fosse um inseto". Mas o que ele quer colocar com isso? Ele quer colocar uma metáfora. Ele quer falar que o processo de desumanização do ser humano, ele de fato está acontecendo. O ser humano está perdendo a sua essência por conta da correria, por conta da rotina. Nós estamos perdendo a nossa verdadeira essência, que é ser humano. Ou seja, de repente vamos estar agindo como se fossem, né, animais irracionais. Então, por isso que Kafka coloca na sua novela Metamorfose a respeito disso. Quem lê e quem assiste e quem observa até perde o interesse. Por quê? Porque não compreende. Mas se for realmente pensar pelas questões sociais, pensar pelas questões filosóficas e até mesmo biológicas, aí sim você vai compreender, você vai entender. Ah, esse novela está querendo falar sobre esse processo de desumanização do ser humano, está querendo nos dizer que o ser humano está perdendo a sua verdadeira essência. Então nós só vamos conseguir compreender o conhecimento se a gente, né, tiver acesso à arte, segundo o filósofo Arthur Schopenhauer. Agora nós vamos para as funções da arte, entendeu? Vamos para a função da arte. Isso é muito importante na arte, essas questões das funções, porque eu andei até pesquisando e eu percebi que é um dos pontos cruciais a função da arte, a função naturalista. A função naturalista é pegar, né, e desenhar as coisas do jeito aqui que a gente enxerga, do jeito que a gente vê. Desenhar e pintar a realidade, esculpir a realidade, né? Para Platão, essa questão da função naturalista da arte, ela era assim por imitação. E ela é que levava o ser humano aos vícios, né,
as paixões. Então, ele achava assim um tanto quanto desnecessária essa função naturalista. Já para Aristóteles, a função naturalista era aquela função que apreendia o que é perfeito, ou seja, ele gerava o artista, né, na visão dele, as linhas, as curvas, os formatos. Então, ele dava uma pincelada de perfeição. Então, para Aristóteles, essa função naturalista é mais como uma apreensão da perfeição. Aqui no livro de vocês, na página 211, nós temos essa arte em bronze, né? Uma escultura em bronze, e ela praticamente parece que vai se mover. Então é isso que Aristóteles acreditava da arte naturalista, da função naturalista, que traz essa visão, né, do perfeito, que traz a apreensão da perfeição dos movimentos, das curvas, das formas, né? Então, para Aristóteles, a função naturalista é basicamente pegar a realidade e aperfeiçoá-la. A função pragmática, ela está ligada à utilidade, à utilização da arte, que pode ser enfeitar, pode ser gerar uma reflexão religiosa, pode ser para diversão, quando a gente lê um livro, quando a gente assiste um filme, escuta uma música. Pode ser também com uma questão de mostrar as vitórias do povo ou as conquistas do povo através dos seus monumentos. Então, a função pragmática é a utilização, é a utilidade da arte. A função formalista, que está aqui na página 212, ela fala dos materiais que são utilizados. Por exemplo, Aleijadinho, nas suas esculturas, utilizava pedra-sabão, né? Os gregos, por sua vez, usavam o mármore. Então, o povo primitivo, eles se utilizavam de matérias bem primitivas, como gordura de animais, folhas, coisas que eles encontravam na própria natureza, né? No período do Renascimento, as pinturas a óleo. Então, tudo isso está ligado à função formalista, ou seja, são os produtos, são as coisas. Por exemplo, tem artista, o escultor, né, que utiliza o gelo. Então, essa é a função formalista. São as matérias-primas que são utilizadas para a gente poder construir aquela obra de arte. Nós vamos aqui para a página 213 e nós vamos falar sobre os rompimentos da arte, assim, no processo histórico, as mudanças que ocorreram com a arte em cada momento histórico da humanidade. No período primitivo, a arte era vista mais como um culto, como uma magia, como uma espiritualidade, desculpa. Tipo, eles pintavam as paredes das cavernas como forma de oração. Queriam caçar, então eles iam lá, pintavam as paredes, né? Caçando aquele animal para quando eles fossem na prática, eles conseguissem ter um bom resultado. Já no período da antiguidade, a arte é mais contemplativa, é como Aristóteles fala, a gente apreende a perfeição da realidade para que a gente possa contemplar a realidade, para que a gente contemple o conhecimento. Na Idade Média, isso muda por quê? Porque a arte é vista mais como um sentido de direcionar o ser humano para a espiritualidade. Ou seja, quanto mais obra de arte tivesse direcionando o ser humano para as questões da fé, para as questões da salvação, então melhor seria para o desenvolvimento religioso, seria melhor para a espiritualidade, porque assim as pessoas estariam sempre refletindo. Nesse período se pintava muito anjos, demônios, querubins, santos, céu, inferno, se fazia muitas igrejas, se fazia muitos mosteiros. Tudo isso, né, no processo da Idade Média, era com o objetivo de que o ser humano fosse doutrinado à fé, doutrinado à religião. Então, eles se utilizavam da arte, né, para doutrinar
o pensamento do ser humano por meio da música, por meio da arquitetura, da escultura e da pintura. Então, o objetivo principal da arte na Idade Média era evangelizar, era gerar sentimento de religiosidade, espiritualidade e fé. Já na Idade Moderna, a arte ganha espaço. O artista não é mais visto como um artesão. E a burguesia, a classe em ascensão, começa a investir na arte e nos métodos artísticos. Então, os artistas passam até ser celebridades e não há limites para a inspiração. Até porque vive num momento de euforia, com tantas descobertas. Então, os artistas eles estão com a sua inspiração à flor da pele. Mas aí surge uma inquietação, né? Porque se banalizar a inspiração artística, então eles criam um padrão. Né? Eles começam a pensar em criar um padrão para a arte. Só que isso inquieta os artistas, porque vieram da Idade Média, onde se pintava só um tema. Vai para a Idade Moderna, onde se pode pintar tudo o que quiser, né? Da forma que quiser. Então, para que gerar esse padrão? Por que gerar esse padrão? Então, isso faz com que alguns artistas fiquem revoltados. E aqui na página 214, eles mostram a inquietação, principalmente no momento em que um quadro de um artista é recusado. Quando esse quadro desse artista é recusado, alguns artistas vão para uma sala que é chamada a Sala dos Recusados e que ficou conhecida pejorativamente como impressionismo. Por causa do quê? Por causa desse termo impressionismo. O termo impressionismo por causa da obra de arte de Monet, Impressão Nascer do Sol. Então, eles mostram a revolta dele, porque a arte foi tão sufocada, foi tão oprimida, e no momento em que ela pode realmente mostrar o que ela é, de repente ela é sufocada novamente. Então, isso gera uma certa inquietação, uma certa revolta nos artistas. Até tem artistas brasileiros que passaram por isso, como Tarsila do Amaral. Muitas das suas obras foram consideradas que não era arte, dizem assim, isso aqui não é arte. Romero Brito, teve um tempo que estavam pensando, será que Romero Brito é um artista ou não? Até porque nós temos o período, né, industrial, a cultura industrial. Então, a arte de Romero Brito se tornou muito popular. Então, perdeu aquela coisa do unitário, perdeu aquela coisa da raridade. Então, dá a entender que não é arte, né? Então, isso faz com que o artista ele se sinta oprimido, porque como é que a minha arte, o que eu me sinto inspirado a falar sobre a sociedade, a falar sobre temas históricos, pode ser barrado e não ser considerado como arte? Se eu coloquei dentro desse objetivo, dessa arquitetura, desse objeto, a minha inspiração, então por que não pode ser considerado arte? Então, nesse momento, acontece alguns sentimentos de revolta, né, com relação aos artistas. Aí vem o período da fotografia, e a fotografia chega, e a fotografia ela é desprendida dessa intenção do artista. Então, as pessoas acabam ganhando gosto pela fotografia. Inclusive, o cinema só foi inventado, só teve-se a invenção do cinema por conta da fotografia. No início do século XX, nós tivemos, né, a desconstrução do naturalismo, do desejo de pintar a realidade e passamos ao cubismo e ao abstratismo, certo? Agora nós vamos para a página 216 e vamos falar a arte na sociedade industrial. No processo da arte industrial, vamos falar sobre as obras impressas. A imprensa já tinha sido inventada por Gutenberg, mas ela não era muito acessível. Primeiro, os livros eram escritos à mão e menos pessoas ainda para acessar.
Depois veio Gutenberg com a imprensa, mas mesmo assim os livros ainda não eram feitos em grande escala. Com a indústria é que o livro começou a ser feito, né, em grandes quantidades. Aí nós temos o folhetim, que caiu no gosto popular, e um dos autores mais conhecidos é Alexandre Dumas, que foi o autor dos Três Mosqueteiros e do Conde de Monte Cristo. Vamos falar sobre o surgimento do cinema e a gente vai ressaltar o trabalho dos irmãos Lumière. Por que eu estou dizendo que nós vamos ressaltar o trabalho dos irmãos Lumière? Porque foram eles que patentearam a invenção em 1895. Mas essa ideia de gerar um movimento na imagem vinha desde o momento da invenção da fotografia, até porque se não fosse a invenção da fotografia, o cinema jamais seria possível. Inclusive, os irmãos Lumière são herdeiros de uma fábrica de fotografia. O desejo principal dos irmãos Lumière com essa invenção eram fazer pequenas projeções só para a questão de comercialização, ou seja, a venda dos ingressos. E os filmes basicamente eram a saída dos funcionários da fábrica Lumière e o trem na estação, que inclusive tem uma história muito interessante. A primeira vez que eles projetaram o trem na estação, as pessoas pensavam que o trem ia sair de dentro da tela e ia atropelá-las, né? E elas ficaram com tanto medo que elas saíram correndo desesperadas. Então, a gente fica até achando muito ingênua essa atitude, porque hoje nós temos o cinema 3D. Mas para aquela época, essa invenção foi extraordinária. Mas quem vê o grande potencial do cinema é o Georges Méliès, um ilusionista, um mágico ilusionista, e ele percebe que aquilo dali é tão interessante, é tão fascinante, e que ele poderia realizar grandes feitos, como os efeitos especiais, que se nós hoje temos efeitos especiais, devemos a Georges Méliès, porque foi ele que pensou, foi ele que idealizou pela primeira vez a questão, né, dos efeitos especiais. Então, Georges Méliès, ele vê nessa ideia assim extraordinária um grande potencial, né? Um grande potencial. Então, ele começa a investir nas suas projeções. O livro de vocês, ele cita uma produção dirigida por Robert Wiene em 1920, que acontece depois da Primeira Guerra Mundial e vem junto com o expressionismo alemão, né? E o que esse filme tem de diferente é o chamado flashback, onde o personagem para e pensa e o que ele está pensando é projetado na tela para que os telespectadores possam ver o seu pensamento e a sua reflexão. O nome do filme é O Gabinete do Dr. Caligari, ele é considerado o segundo filme de terror da história do cinema. Vamos aqui à página 217, nós vamos falar sobre o design. O artesão, quando ele vai fazer uma peça, quando ele vai produzir alguma coisa, ele coloca toda a harmonia, ele coloca toda a sua sensibilidade, ele coloca detalhes. Já a indústria, ela não faz isso, ela cria peças muito frias, sem beleza e sem detalhes. E isso gerou uma preocupação muito grande, né, no arquiteto alemão Walter Grupp, e aí ele acaba fundando a escola de Bauhaus, que fica na Alemanha, com esse objetivo de unir o ofício à arte, ou seja, gerar produtos que realmente tenham beleza. Ele foi um grande inspirador de Oscar Niemeyer, mas a sua escola ela parou de funcionar por conta do nazismo. Então, a gente percebe que essa indústria cultural é uma grande preocupação de muitos pensadores, inclusive na Escola de Frankfurt, eles têm muito medo dessa ideia de massificação dos produtos, massificação da arte, porque isso, de certa forma, vai desumanizar totalmente o ser humano, vai tirar o ser humano daquela capacidade de refletir, de analisar, ou seja, nós vamos nos tornar pessoas padronizadas. E ele desejam muito que a arte
né, possa de fato, né, estar neutra a essa situação para que ela consiga fazer com que o ser humano desenvolva as suas habilidades de pensar, refletir, analisar. Então, a indústria cultural é uma grande preocupação, porque a indústria cultural ela quer ganhar. Ela não quer contemplar, e a arte é uma contemplação. Se o ser humano para de contemplar, ele vai deixar de ter um olhar misericordioso, ele vai deixar de ter um olhar solidário, sensível. Então, por isso que a arte, nesse momento, os artistas estão muito preocupados com essa questão da indústria cultural, porque ela está gerando um monopólio, ela está gerando uma padronização do nosso gosto. Nosso gosto está sendo padronizado. Nós não temos um gosto neutro. Nosso gosto é comum a todos. E cadê a nossa individualidade de maneira positiva? Então, esse, né, é uma das preocupações da Escola de Frankfurt relacionada à questão da indústria cultural. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo para todo mundo, tá certo?